Louvado seja Deus para sempre. Meus amados, eu vos saúdo com a doce paz do Senhor Jesus. Podem assentar, amados, por favor. Reverendo Pastor Lucifrancis Tavares, missionária Lúcia, sua distinta esposa, Pastor Robson, com a sua distinta esposa, e essa distinta família, eu quero saudá-los no Senhor, agradecendo outra vez a honrosa oportunidade de estar aqui em Santana, no riquíssimo e abençoado estado do Amapá. Muito obrigado pelo honroso convite, pastor Lucifrancis, muito grato pela nobre confiança. Se trata de uma festa de jubileu, de diamante, e isto é de elevadíssima honra, muitíssimo agradecido. Normalmente eu não saio da nossa igreja, sobretudo num domingo. Quem pastoreia sabe da demanda que é o pastor estar fora, dia de culto, né? Você sai meio que apaixonado, mas dada ao brilho, a importância da história do evento, eu não poderia nem argumentar, e por isso estou aqui feliz por estarmos servindo a Deus entre vós. Minha gratidão aos membros da diretoria desta convenção e aos seus convencionais por nos receber outra vez de forma tão calorosa. Eu não sei quantas vezes eu já vim ao estado do Amapá, talvez umas 5, 6 vezes, acho, mesmo porque todas as vezes foram aqui em Santana. Então, mas graças a Deus por isto, e eu sempre sou recebido com muito carinho entre vós. Quero agradecer ao nosso irmão Natanael, com a sua distinta esposa, que está nos ciceroneando aqui, nos conduzindo. Muito obrigado pela distinta atenção. E aí eu preciso fazer minhas as palavras do pastor que veio do Suriname e agradecer pela mesa. Irmão, nós estamos numa mesa digna. Que refeição elaborada com gosto, tempero no equilíbrio, porque normalmente quando se cozinha para muita gente, se erra no ponto do tempero, né? Essa coisa toda, mas está assim perfeito. Que o Senhor conceda galardão a cada irmã, a cada irmão, de cada detalhe deste jubileu. Deus abençoe a sua vida ricamente. Eu deixo para vocês que estão envolvidos, engajados neste movimento de louvor e glória a Deus, Isaías 58:11, que diz assim: o Senhor te guiará continuamente e fortalecerá os teus ossos, e te enviará provisão no deserto. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Venha sobre vós estas bênçãos. Amanhã, querendo Deus, eu preciso voltar para casa. Afinal de contas, eu deixei a minha prole. E esta prole precisa de nós, e dessa vez saiu pai e mãe. E aí quando sai todo mundo assim, fica mais desafiador. E eu estou ficando meio, como diria na Bahia, meio mole, né? Sentindo saudade mais rápido. Eu ouvi uma certa feita o pastor Yong Cho, pastor David Yong Cho, dizendo
Ele disse assim: eu pedi a Deus que me desse uma filha. E ele disse: Deus não me atendeu. Ele disse: Deus me deu 2 filhos. Aí ele falou: se Deus tivesse me dado uma filha, eu não viria ao Brasil pregar para vocês. E aí lá em casa, eu nunca imaginei que eu teria tanta mulher ao redor da mesa, determinando as coisas, dizendo o que eu vou vestir, que gravata eu posso usar. Isso é um mistério, irmão. Isso é um mistério, mas é um mistério dadivoso. Então orem por nós, orem pela nossa casa, orem por mim, por minha mulher, minha esposa, a igreja que está sob nossos cuidados, em nome de Jesus. Diga amém. Abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu vou compartilhar com os irmãos, após a leitura, algo que me ocorreu hoje aqui e que não me ocorre com muita frequência. Mas vamos primeiro ler o texto de Atos, capítulo 16, versículo de número 10. E logo depois desta visão, logo depois de quê? Procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Diga amém. Eu aprendi desde muito cedo que todas as vezes que eu fosse pregar, eu deveria me concentrar em estudar sobre o tema. Meu pai foi o meu maior mentor ministerial, humanamente falando, obviamente. Minha mãe, a minha mais plena e constante cobertura de oração na juventude e na medida que o ministério que o Senhor me confiou foi se desenvolvendo. Eu vim de uma geração de pregadores onde o pregador tem que pregar no tema. E se Deus não der a inspiração? Não tinha essa hipótese. Deus vai te dar a inspiração do tema. Não se discutia isso. Até porque já se compreendia que quem inspirou o tema foi o Espírito Santo. Então ele vai inspirar a mensagem. E eu cumpro isto à risca, na medida do possível, é claro. E hoje à tarde eu até deitei para descansar, mas a mente começou a fervilhar sobre o que ministrar hoje à noite, embora eu já tinha em mente o que ministrar. E eu me assentei para estudar ao longo dessa tarde aquilo que eu tinha em mente para ministrar. E vim com a mente mais ou menos organizada. Mas aqui durante o culto, ali sentado, em algum momento, quando o coral de jovens cantava, o Espírito Santo virou uma chave no meu cérebro. E o que eu tinha planejado não servia mais. E fez e eu abri aqui o equipamento para desenvolver algo que o Senhor gerou no meu coração. E eu vou falar sobre isso que o Senhor trouxe aqui, agora, durante o culto. O tema, sim, a visão que nos move. Qual é a visão que nos mobiliza? Qual é a visão que nos direciona? Quero começar compartilhando a mesma pergunta que eu fiz ontem. Como você se vê daqui a 5 anos? Como você se vê
daqui a 10 anos. Algumas pessoas têm dificuldade de pensar o futuro, visualizar, vislumbrar, visionar. Algumas delas têm dificuldade de planejar, definir, determinar aquilo que pretendem ser ou fazer. E o resultado disto é que boa parte delas vivem como que levadas pelo vento, sem rota, sem destino, não sabem se estão progredindo, não têm metas estabelecidas, não sabem sequer como se encontrarem. Algumas delas até cantam com o sambista, compositor que diz: deixo a vida me levar. E vão sendo levadas sem maiores perspectivas. Estas pessoas fazem o que lhe mandam fazer, compram o que lhe mandam comprar, usam o que lhe mandam usar, até pensam do modo que lhe mandam pensar, porque não tem uma visão, não tem um propósito, não tem uma determinação. Quando eu leio Atos dos Apóstolos, eu encontro no livro dos Atos o texto áureo da história da igreja. Atos dos Apóstolos narra a maneira como a igreja é inaugurada e a maneira como ela se desenvolve, cresce, a ponto de impactar o maior império do mundo, o Império Romano. Quando Roma, que estava acostumada a vencer qualquer exército, Roma era um império imbatível. Mas quando Roma se viu frente às hordas bárbaras, o Império Romano não conseguia vencer os ataques dos povos bárbaros, mesmo porque esses ataques não eram previsíveis. Todos os exércitos que Roma enfrentou eram exércitos organizados, mas os exércitos dos bárbaros, ou as hordas bárbaras, não eram exércitos organizados. Eles atacavam nas fronteiras, no imprevisto, de modo que o império sabia que não dava para evitar a penetração dos inimigos bárbaros. Diante disto, Roma reconhece que só o cristianismo seria capaz de convencer os bárbaros, pela conversão, a mudar de postura. Fato é que não funcionou como Roma pretendia. Roma caiu, mas a igreja permanece de pé, porque ela é movida por uma visão. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 6, diz que a ação da igreja era tão poderosa que eles estavam transtornando o mundo, transtornando o mundo, não é transformando, é transtornando. Eles estavam colocando o mundo de ponta cabeça. Onde a igreja chegava, causava um impacto tão poderoso que as multidões se entregavam a Cristo, atraídas pela graça e pelo poder do Evangelho.
Atos capítulo 16, entretanto, é um parêntese no livro dos Atos dos Apóstolos. Por que um parêntese? Porque a esta altura a igreja ganhara uma certa estabilidade das suas atividades. Já não era uma igreja nova funcionando meio que no impulso. Eles já tinham planos organizados de crescimento e expansão. Os primeiros concílios já havia acontecido, como por exemplo em Atos capítulo de número 12, quando o Espírito Santo chama a Barnabé e a Saulo, para capítulo 11, capítulo 13, para a obra que os havia designado. Paulo está indo com Silas para a Ásia. Isto faz parte do organograma da igreja. No meio da viagem, Paulo e Silas passam pela Frígia e pela Galácia, e agora eles vão seguir para embarcarem para o continente asiático. Mas aí a Bíblia diz, estranhamente a Bíblia diz, no versículo 7, que quando chegaram a Mísia, o Espírito Santo não lhes permitiu embarcar para a cidade de Bitínia, ou a região de Bitínia. Quem não permitiu? O Espírito Santo. Mas eu faço uma pergunta, eles iam fazer o quê? Qual era a missão deles? Pregar o Evangelho. E o Espírito Santo não permitiu. A maioria de nós, se não formos guiados pelo discernimento, assim que surgiu o impedimento, vamos dizer: Satanás está dificultando a minha ida para a Ásia. Mas não era o diabo, era o Espírito Santo. Paulo então insiste, já que não dá para ir a Bitínia, então ele pensa e desce para Troade, e lá ele para. Preste atenção, enquanto Deus não lhe der a visão do que Ele quer que seja feito, pare e aguarde Ele revelar o desígnio. Durante a noite, diz o texto, que Paulo teve uma visão. Diga comigo, uma visão. E na visão, um jovem aparece para o apóstolo e diz para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esse versículo, igreja brasileira, é o versículo mais importante da história da evangelização do nosso continente, tá? Paulo queria ir para a Ásia, e o Senhor manda que ele vá para a Europa. Preste atenção nisto. Paulo queria ir para a Ásia, e o Espírito Santo lhe manda ir para a Europa. O que isso tem a ver com a gente, pastor? Tudo. Da Europa o Evangelho espalhou-se para a América do Norte. Da América do Norte desceu para a América do Sul. Missionários europeus povoaram o nosso país e evangelizaram a nossa nação. Nós somos o resultado de Atos capítulo 16, versículo 10. Aleluia! Tudo isto por causa de uma visão. Preste atenção, existem 3 elementos que compõem uma visão. O primeiro elemento é a própria visão, porque é a visão que sustenta um projeto.
Um homem de Deus deve ser guiado por uma visão. Deve ir onde o Senhor lhe leva para ser um agente de transformação do ambiente. Diga comigo, um homem de Deus deve ser guiado por uma visão. O segundo elemento da visão é a revelação. E eu não falo de revelação no sentido místico da palavra, mas no sentido prático e operacional dela. A visão vai te revelar quem está contigo de fato, ou quem apenas se empolgou com a visão. Porque quando você tiver uma visão, vão se agregar a você alguns empolgados. E os empolgados vão se afastar no primeiro embate, no primeiro transtorno. Então, a visão te revela quem está de fato contigo, porque a visão sustenta um projeto, mas a revelação te mostra quem vai participar do projeto. Desculpa, deveria ser dito no culto de doutrina, mas lá vai agora mesmo. Nem todas as pessoas que estão próximas a você farão parte da visão que Deus te deu. E o terceiro elemento da visão é a determinação. Enquanto a visão sustenta o projeto, a revelação te mostra quem está contigo. A determinação vai te abrir caminhos. Porque todas as vezes que você implementar a visão que Deus te deu, vai precisar de uma foice, de um facão, para sair abrindo matagal por onde você vai passar. E há lugares que precisa de trator para abrir caminho, mas Deus vai te levar na visão que Ele te estabeleceu. O que eu quero compartilhar com vocês esta noite é qual é a visão que nos move, como nós chegamos até aqui. E eu quero começar falando sobre a visão de uma promessa. Nós marchamos sustentados por uma promessa. Quantas vezes o senhor, a senhora quis desistir, cansado, frustrado, desanimado, e aí lembrou de uma promessa que Deus te fez, e você recobrou o ânimo e decidiu continuar por causa de uma promessa. No Salmo de número 119, versículo 165, o salmista diz assim: lembra-te da promessa dada ao teu servo, porque nela me fizestes esperar. Davi está dizendo: eu só estou aqui por causa de uma promessa. O Senhor me fez uma promessa. E aí eu me lembro de Abrão em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor lhe aparece e diz assim: sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar, e eu engrandecerei o teu nome, e te abençoarei, e tu serás uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O versículo 4 diz que Abrão partiu conforme o Senhor lhe ordenara, e levou Ló consigo.
Já no capítulo 13, a presença de Ló começa a causar problemas. Por quê? Porque Ló não fazia parte da visão. Quem não está na visão provoca divisão. A palavra divisão vem da junção de duas palavras latinas, duo vision, que significa duas visões. Onde há duas visões, há uma divisão. Ló causa problemas. E Abrão chama a Ló e diz: não é bom que contendamos. Os jebuseus habitam na terra. Escolhe o que você quer. Se você quiser ir para a direita, eu irei para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu irei para a direita. E a Bíblia diz que Ló escolheu as campinas do Jordão, as cidades da planície do Jordão. Aí o capítulo 13 de Gênesis, versículo 14, diz assim: logo depois que Ló se apartou de Abrão, o Senhor chamou Abrão e disse: sai da tenda. E quando Abrão saiu da tenda, o Senhor lhe disse: levanta os olhos e vê. Tenha uma visão do que eu vou fazer. Eu vou te explicar porque eu mandei Ló embora. Olha para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Conta as estrelas dos céus, se tu puderes contá-las. Porque toda esta terra eu a darei a ti, e a tua descendência depois de ti, e eles serão tão numerosos quanto as estrelas do céu. Isso é uma visão. Quando Deus pede Isaque a Abraão, ele só vai a Moriá porque ele tem a visão de uma promessa. Quando você tem a visão de uma promessa, o céu pode escurecer, a tempestade pode acinzentar a vida. Quando você tem a visão de uma promessa, você cansa e prostra, as pernas tremem e você até beija o chão, mas você encontra força para levantar, porque há uma promessa que está de pé. Quem tem uma promessa e pode dar um brado de glória a Deus? Fiel é o que prometeu, diz a Bíblia, o qual também o fará. Deus não esquece as suas promessas. Glória ao nome de Jesus. A segunda visão que nos move, e eu quero destacar, é o que o Senhor me trouxe ao coração há poucos instantes. É a visão da conquista. Vai chegar um momento que você vai sair do estágio da promessa e vai começar a ver aquilo que Deus te prometeu. Você vai começar a enxergar. Os anos se passaram, a promessa não foi esquecida. A descendência de Abraão, na pessoa de Jacó, desce para o Egito com os seus filhos e netos, num total de 72 pessoas. Êxodo capítulo 1 começa mostrando para nós como aquela família cresceu, se fortaleceu e multiplicou. Multiplicou a tal ponto de alguém chegar para o faraó e dizer: olha, essa família está se tornando grande demais, eles podem querer nos dominar.
Faraó então decide escravizar aquele povo. Mas presta atenção, você não consegue escravizar quem tem promessa. Pode até escravizar o corpo, mas não escravizará a mente, porque quem tem promessa está olhando para o futuro. Às vezes está até se submetendo ao processo, mas não é rendição, é se submetendo para sobreviver, a fim de alcançar a promessa. Êxodo 2:3. O Senhor aparece a um homem chamado Moisés. Ele está no Monte Sinai, pastoreando as ovelhas do seu sogro, que se chamava Jetro. Uma sarça incendeia. Enquanto a sarça queima, a Bíblia diz assim: o Senhor lembrou-se da aliança, da promessa que havia feito a Abraão. E quando Moisés corre para a sarça, o Senhor diz a Moisés assim: Moisés, Moisés, como percebes, tenho contemplado a aflição do meu povo, e o seu clamor chegou até a mim, e eu desci para livrá-lo. Se não for pedir muito, conversa com o irmão do seu lado e diz para ele assim: quem fez a promessa vai descer para cumprir. Quem fez a promessa vai descer para cumprir. Aleluia! E o Senhor usa Moisés para tirar Israel da casa da servidão. Eu amo quando Moisés diz assim: quando eu chegar lá e o povo me perguntar o teu nome, que lhes direi? O povo não te conhece. O Senhor diz a Moisés: Iahia, Iasher, Iahia, eu sou o que sou. Traduzindo, eu sou o Deus de cada situação. Eu sou o Deus que você precisar que eu seja. Sabe o que Deus está dizendo a Moisés? Se você tiver fome, eu sou o pão. Se você tiver sede, eu sou a água. Se você estiver sozinho, eu sou a tua companhia. Se você estiver doente, eu sou quem te sara. Se você estiver na guerra, eu sou a vitória. Se você estiver fraco, eu sou a força. Se estiverem te perseguindo, eu sou o teu refúgio e fortaleza. Aleluia! 40 anos no deserto. Chega um momento que o Senhor diz a Moisés: sobe no monte. E quando Moisés sobe no monte, o Senhor diz assim: conversa comigo, vem cá Moisés, deixa eu falar com você. Eu tenho uma notícia para te dar. Você não vai entrar em Canaã. E Moisés diz: mas como, Senhor? Eu passei 40 anos no deserto com esse povo. O Senhor diz assim: Moisés, não discute. Você não vai entrar em Canaã, mas eu vou te dar um privilégio. Sobe no cume do monte e enxerga a terra. Tenha a visão da conquista que eu prometi. Deus vai te fazer ver, Deus vai te fazer entender aquilo que Ele tem reservado para a sua vida. Veja o cumprimento da promessa. Não desanime, veja o cumprimento da promessa. Ela vai se cumprir. Só quem recebe e pode, engrandeça aquele que cumpre promessas. Em terceiro lugar, e não me estenderei, visto que ainda há atividades do cerimonial desta noite, a visão que nos move é a visão da presença de Deus. Deixa eu te falar, nada substitui a presença.
Nada substitui a presença daquele que enche os céus e a terra. Aleluia. Jacó está fugindo do seu irmão Esaú, e na sua fuga ele transforma uma pedra em travesseiro e dorme. Enquanto Jacó dorme, ele tem uma visão. Na visão, Jacó vê uma porta se abrir no céu. Uma escada desce até a terra. E de repente anjos sobem e descem pela escada. O Senhor reafirma a promessa que fizera a Abraão, agora a Jacó. Quando Jacó acorda e desperta da visão, ele diz assim: Deus está neste lugar e eu não sabia. Jacó teve uma visão da presença de Deus, e aí eu me lembro de um homem chamado Isaías. Isaías era profeta de linhagem real. Estudiosos dizem que Isaías era membro da corte. E ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele estava sentado sobre um alto e sublime trono. E a orla do seu manto cobria os umbrais da casa. Ou seja, a sua presença é tão gloriosa, a sua presença é tão grandiosa, a sua presença é tão majestosa, que o seu manto se tornou cortinas do templo, por causa da presença dele. E Isaías diz: eu vi serafins. A palavra serafins significa ardentes, ou aquele que está em chamas, aquele que arde. E Isaías diz que os serafins com duas asas cobriam os rostos, com duas asas cobriam os pés, e com duas asas voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Se o irmão pode, se a irmã pode, ergue assim a sua mão comigo e vamos juntos celebrarmos a santidade de Deus. Vamos lá. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías diz: quando tive a visão, caí com meu rosto em terra e gritei: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías diz: então eu vi, quando um anjo voou ao altar como Atenas, tomou uma brasa, tocou-me nos lábios e disse: eis que o teu pecado é perdoado e a tua iniquidade é tirada. Então ouvi a voz que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? É esta visão que nos move, a visão da presença de Deus. Estamos em meio a batalhas, estamos em meio a lutas, estamos em meio a embates, estamos em meio a ataques, mas nós temos a visão da presença de Deus, temos a visão que nos guia, a visão que nos orienta. Aliás, deixa eu citar um texto que me veio à mente agora. Um dia, no Êxodo 33, o Senhor chegou para Moisés e disse assim: Moisés, esse povo que você está guiando é muito rebelde, é um povo de coração duro, Moisés. Eu não irei contigo,
porque se eu for contigo, eu vou matar esse povo por causa da sua rebeldia. Mas olha, Moisés, a minha presença não vai, mas eu vou mandar um anjo do meu poder. Aí Moisés disse assim: Senhor, entre poder e presença eu prefiro a presença. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Não vá sem a presença. O Senhor diz: tá bom, Moisés, a minha presença irá contigo e te fará descansar. Nós estamos vivendo uma geração que prefere o poder do que a presença. Presta atenção: mas pastor, não é a mesma coisa? Não é não, irmão. O poder, a gente prefere o poder do que a presença por uma razão simples: o poder nos engrandece, a presença nos diminui. O poder faz o outro pensar no quanto a gente é espiritual, a presença revela o quanto a gente é pecador. O poder faz os outros olharem para nós com admiração da manifestação dos dons. A presença faz os outros olharem para nós e não nos enxergam, porque onde a presença está, você não aparece. Aleluia! Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Elias está fugindo de Jezabel e ele se enclausura numa caverna. Lá Elias diz: quero morrer, eu não sou melhor do que meus pais. De repente Deus manifesta poder. Lá vem um terremoto, a terra treme, o chão abre, o mundo desmorona, e Elias diz: lá vem Deus, ele vai falar comigo. E Elias se porta atento. A Bíblia diz assim: passando o terremoto, Deus não estava no terremoto. Preste atenção nisso, irmão. Terremoto é poder, mas não é presença. De repente a Bíblia diz que veio uma saraiva, chuva de granizo, desmantela com toda a vegetação que ainda há. Ninguém fica debaixo de uma chuva de granizo. E Elias para: Deus vai falar, Deus vai falar. Aí a Bíblia diz: passou a saraiva, mas Deus não estava na saraiva. Olha lá, terremoto é poder, saraiva é poder, mas não é presença. De repente a Bíblia diz que vem um fogo forte, e Elias está acostumado a lidar com o Deus do fogo. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. 3 vezes e o fogo desceu. Ó Senhor, mostra para este povo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. E o fogo desceu. Agora vem fogo, lá vem Deus. E a Bíblia diz que passou o fogo, mas Deus não estava no fogo. Que estranho, pastor. Terremoto é poder, saraiva é poder, fogo é poder, mas não é presença. Presta atenção: onde está o poder, nem sempre está a presença, mas sempre que estiver a presença, haverá poder. De repente a Bíblia diz que há uma brisa suave, um silêncio, e a voz brada na entrada da caverna e pergunta: que fazes aqui, Elias? Oh meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa: muitas vezes Deus fala de maneira serena, muitas vezes Deus fala quando você menos imagina. É que nós pentecostais aprendemos que Deus vai falar quando o profeta chega, dá uma sapateada e uma rajada de línguas na nossa frente. Aí a gente diz assim:
Deus vai falar, mas quantas vezes Ele fala numa conversa normal? Quantas vezes Ele fala enquanto tu dormes? Apenas queira a presença de Deus, apenas busque a glória desta presença, busque a majestade desta presença. Aleluia! A presença de Deus está neste lugar. Eu vou concluir. Poderia falar sobre a visão da restauração que Daniel teve. Poderia falar sobre a visão da glória que Ezequiel vislumbrou. Mas deixa eu concluir falando sobre só mais duas. A visão da chamada. O que leva Paulo a mudar de direção? O que leva Paulo a mudar o seu projeto de viagem? O que leva Paulo a sofrer tanto como ele sofreu, a ponto de um dia dizer: ninguém me inquiete, não me perturbem, porque eu já tenho as marcas do Senhor Jesus. Aos Coríntios, quando ele relata seu sofrimento, ele diz: em voragens muitas vezes, em tempestades, sofri 3 naufrágios, fui apedrejado, dos judeus sofri 3 vezes chicoteadas de 40 chicotes menos 1, traído por irmãos, perseguido por inimigos. O que leva um homem a fazer isto? Alguém já te perguntou por que você não larga a igreja? Por que não sai do ministério? Liga para o pastor presidente, fala para ele mandar alguém para o teu lugar e vai embora. Você não precisa ficar aqui, você não tem que passar por isso. E tem hora que você até se empolga e diz: é verdade, eu não tenho que sofrer tanto, eu não preciso. Aí você vai dormir decidido que amanhã pastor Luci Francis vai receber uma ligação sua e você vai entregar o campo. Aí na madrugada você lembra da chamada, você lembra de quando Deus te convocou. Aí você levanta calado, a mulher na hora do café olha para você e diz assim: e aí, o que é que você decidiu? E você diz assim: estou pensando. Está pensando nada, irmão, já pensou, já foi. A chamada reacendeu, a chama queimou. Quem é chamado não é movido pelas circunstâncias, não é movido pelo favorecimento, não é movido pelo que vai ganhar. Quem é chamado é movido pela chamada. Deus lhe chamou, o Senhor lhe convocou. E eu tenho uma notícia poderosa para lhe dar. E o irmão vai voltar para casa amanhã ou terça-feira, mas o irmão vai voltar para casa com essa notícia: quem é chamado perde a marcha ré. A marcha ré quebrou, o câmbio deu defeito. Você até tenta engrenar a marcha ré, mas não entra. Por quê? Porque a Bíblia diz que se alguém recuar, o justo viverá da fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Oh, aleluia! Se não for pedir muito, dá um toque de leve no vizinho, nesse pastor do seu lado. Oh, santa esposa, se o seu marido estiver aí do lado, conforta o coração dele e diz para ele: quem te move é a chamada. Quem te move é a chamada. Quem te move é a chamada. Oh, eu sinto a presença gloriosa de Deus neste lugar. Eu quero terminar dizendo para você que a visão que nos move é a visão da sua volta. Ele vai voltar.
E essa visão rouba o nosso coração. Essa visão encanta a nossa alma, a visão de que Ele vai voltar. Livro da Epístola de Judas, versículo 14, a Bíblia diz: Enoque viu o Senhor com milhares dos seus santos. Aleluia. Quem tem a visão da sua volta não se desespera com o que está acontecendo no mundo. O mundo está em guerra. Nós temos hoje, segundo as autoridades em geopolítica, pelo menos 135 conflitos armados na terra. É que nós aqui no extremo ocidente, na ponta do mapa, só ouvimos falar da guerra da Rússia com a Ucrânia, que se estende em certa parte da Europa, e a guerra do Oriente Médio. Mas irmãos, o mundo está pegando fogo, o mundo está em guerra. A despadronização moral é absoluta. As ideologias hedonistas, pagãs, patrocinadas por Satanás, ganham força cada vez mais. A família está sendo atacada por tempestades virulentas, violentas e impiedosas para desintegrá-las. A igreja está sendo perseguida e rejeitada. A fé cristã está sendo questionada, contestada e julgada o tempo inteiro. Homens de Deus, mulheres de Deus, que pregam o Evangelho sob a bandeira da seriedade, estão enfrentando questionamentos, contestações, perseguições e pressões, e às vezes até dentro da própria igreja, porque o espírito do anticristo já está operando na terra. O mundo se prepara para receber o filho da iniquidade, filho da perdição. Mas a igreja, noiva do Cordeiro, se prepara para encontrar o noivo, porque ele vem. A nossa visão é da sua volta. Jesus disse um dia: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Em Cantares de Salomão, que é uma figura do relacionamento de Cristo com a sua igreja, a noiva diz no capítulo 5, versículo de número 2: eu dormia, mas o meu coração estava atento, o meu coração velava. E eu ouvi a voz do meu amado que batia à porta e dizia: abre-me, pomba minha, irmã minha, amada minha. Já tirei a minha túnica, não a tornarei a vestir. Já descalcei os meus pés, não tornarei a calçá-los. E os meus cabelos estão molhados pelo orvalho da noite. A noiva diz: eu vi, a mão do meu amado mexeu à porta, e o meu coração estremeceu de amor por ele. Levantei-me para lhe abrir a porta e vi que a porta estava com cheiro de mirra e aloés. Mas o meu amado já não estava, e eu saí à sua procura. E ela diz assim: os guardas da noite me encontraram e me espancaram. Isto fala do sofrimento da igreja na terra, do quanto ela é perseguida. Mas quando ela encontra o noivo, ela diz no capítulo 8, versículo 14: vem
depressa, amado meu, entra no meu jardim, aleluia, e colhe os meus frutos. Igreja, Jesus vem. Jesus vem. Se coloca de pé quem puder, por favor. Dá um toque no irmão que está em pé do seu lado e diz para ele: quero ver você no céu. Quero ver você no céu. Aleluia. Olha para o irmão do outro lado e diz para ele assim: desviar não é uma opção. Desviar não é uma opção. Você cansa, você sofre, você padece, mas desistir está fora de cogitação. Deixa eu terminar com esse texto. Olha o que Paulo diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que desde agora dormem no Senhor. Porque se nós cremos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, também cremos que aqueles que desde agora dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Diga comigo: juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Essa expressão, juntamente com eles nas nuvens, tem um segredo especial. Paulo está sugerindo uma festa de encontro. As pessoas perguntam: nós vamos conhecer os nossos entes queridos do céu? Paulo sugere nesse texto que sim. Vamos nos encontrar nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. A visão da sua volta. Erga a sua mão, coloque a mão no peito como você desejar, mas diga agora: Senhor, eu quero estar pronto. Senhor, eu não posso perder esta visão. Senhor, incendeia a minha alma. Igreja do Amapá, pastores do Amapá, liderança desse estado, aqueles que nos acompanham na TV do canal 22, aqueles que estão agora online, Jesus vai voltar. É essa visão que nos move, é esta visão que nos move. Ele vem, e eu te convido agora a glorificá-lo, eu te convido agora a adorá-lo, eu te convido agora a enaltecê-lo. O coral cantou um hino, me parece que o primeiro, acerca disso. Resta segundo no relógio de Deus, o ponteiro já bateu a hora em que ele vai voltar. Só quem crê dá brado de glória, fale em línguas estranhas, seja cheio do Espírito Santo. Recebe nesta noite a alegria da presença do Senhor neste lugar. Jesus vai voltar. Ó Espírito de Deus, a tua palavra foi pregada, e o que eu quero pedir agora é que esta palavra seja aplicada no coração dos teus filhos e gere vida na tua igreja. Senhor, eu quero suplicar que esse coral de mulheres, que este coral de jovens, que os pastores espalhados nesta nave, aqueles que estão nos telões, no templo ou lá fora, sejam agora tocados pela presença que nos move, sejam agora renovados no poder do Espírito Santo. Concede línguas estranhas aos teus filhos agora, concede línguas espirituais à tua igreja agora. Oh, abre a visão, abre a visão, abre a visão, amplia a visão, amplia, Senhor, faz o coração sentir a tua presença. Só quem pode, adore a Ele agora. Adore a Ele agora, adore a Ele agora, adore a Ele agora, adore a Ele agora. Cante
para sempre. Você que está desviado da igreja, enquanto cantamos, eu no seu lugar sairia correndo e viria à frente receber a oração, entregando minha vida a Jesus. Você que ainda não entregou o seu coração ao Senhor, eu no seu lugar não perderia tempo, viria correndo dizendo: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Cante e diga quão profundas riquezas, e quão profundas riquezas, e o saber e o conhecer de Deus. Se você estiver vindo, renovando sua aliança com Jesus, entregando sua vida a Jesus, me avisa que você está vindo. Aqui chegou um jovem, ele vem renovar a sua aliança com Deus. A igreja pode dar glória. Se você estiver vindo, acena com a mão assim, me avisa que você está vindo, porque é hoje é o dia da salvação, e agora é o tempo aceitável. Se vem mais alguém, me avisa, eu já vou devolver o microfone ao pastor. Mas hoje é uma noite especial. Ali está vindo a segunda preciosa vida. A Ele a glória. Venha lá do telão, venha lá da praça, venha lá do segundo auditório, venha do templo, venha de onde você estiver, venha rápido, porque Jesus pode voltar no próximo segundo. Não perca essa oportunidade. A salvação é para hoje. Venha. As pessoas estão vindo. Eu quero que a igreja louve e ajude essas pessoas a chegarem. Venha. É hoje. É hoje. Oh, aleluia. Corra para Jesus. Jesus te ama. Jesus te chama. Vem depressa. Jesus te convida para um concerto, para uma mudança. Aleluia. Jovens estão chegando. A igreja adora. A igreja adora. Quem mais quer vir a Jesus? Sai do teu lugar e vem. Jesus te chama. Jesus te convida. Corre para Cristo nesta noite. Mais alguém para Jesus? Igreja, ajuda essa pessoa que está perto de ti. Ajuda, convida, traga alguém para Jesus nesta noite. Glória a Deus. Nós vamos orar em seguida, orar por você. Corra para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Volta para casa paterna. Aleluia. Mais alguém para Jesus, venha. Corra para os pés de Jesus. Jesus te chama. Você que está afastado da casa de Deus, você que carregou a sua cruz, venha. Jesus te chama, te convida.
mais alguém para Jesus. Alguém trazendo mais alguém para Jesus. Nós vamos orar agora por você. Jesus te chama. Oh, glória a Deus. Convido o pastor Algimar para vir orar aqui. Para sempre. Vamos falar com Deus.